saudar as lideranças comunitárias aqui presentes, lideranças políticas, a sociedade civil, dizer que é fundamental a participação e a presença de todos vocês, um momento importante da cidade, né? Há mais de 10, 12 anos que essa revisão teria que ter acontecido. Para um diretor literário teria que ser revisto em 2002 e não foi, e a gente assumiu esse compromisso com a cidade e vem fazendo isso, né, numa parceria com a Fundação Getúlio Vargas, Secretaria de Meio Ambiente e diversos órgãos. Então a gente espera hoje aqui avançar mais esse passo, subir mais esse degrau, no sentido de estar fazendo essa região que é tão importante para a nossa região, para a nossa cidade. E eu tenho certeza que a cada reunião e a cada passo desse a gente consolida mais o que a gente espera para a nossa cidade. Então eu vou passar aqui a palavra para a nossa secretária de Planejamento, a Giovana, para que ela possa dar aí o recado dela. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação nessa noite aqui, nessa reunião que visa apresentar, então, os cenários que foram construídos para a nossa cidade no âmbito da construção do plano diretor participativo. Eu gostaria, meu nome é Giovana Victor, eu sou secretária de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, e eu gostaria de parabenizar a secretária de Urbanismo, toda a sua equipe, todos os técnicos que foram envolvidos na elaboração desses documentos. Eu gostaria de dividir com vocês uma experiência que gostaria que vocês soubessem que esses documentos, essas informações, esses cenários que estão sendo hoje apresentados como sugestões para a sua análise, para o seu debate, para a sua avaliação, foram cenários pensados, foram discussões aprofundadas no âmbito do governo, com muitos secretários. Nós dedicamos tempo, dedicamos esforço e gostaríamos então de parabenizar a secretária por essa iniciativa e agradecer a participação de vocês também nesse processo. A cultura de planejamento vem sendo, desde o início dessa nova gestão, um marco. Na verdade, nós passamos 1 ano e meio na construção de um planejamento estratégico que também foi participativo, com consultas na internet. Mais de 5.000 pessoas responderam o questionário do planejamento estratégico. Mais de 2.000 pessoas participaram do nosso congresso do planejamento estratégico que aconteceu no Caio Martins. Como resultado desse grande envolvimento, construímos então um planejamento de longo prazo para Niterói, que nós entendemos que não é um planejamento de governo, porque ele perpassa temporariamente qualquer gestão, qualquer governo. Ele é um projeto de cidade, um projeto de ideal para Niterói. Aonde chegamos então, no nome de Planejamento Estratégico do Niterói que queremos, com a missão de termos a melhor cidade para viver e ser feliz. Então, como obtemos essa melhor cidade para viver e ser feliz? Por meio de um ambiente urbano planejado, estruturado, em que todas as variáveis que interferem na atividade territorial sejam consideradas, a segurança, a educação, as questões etárias, as questões ambientais, econômicas. Então, na verdade, o que a gente vê agora nesse processo construtivo, participativo do plano diretor é um aprofundamento de uma visão de território. Então, eu gostaria que vocês então soubessem que o desejo nosso é que seja aqui refletido, né, Verena, neste plano diretor, a vontade, o entendimento, os desejos e as expectativas de vocês, do cidadão de Niterói, quanto ao seu território. Então, eu
gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui hoje. Vou até sentar ali para ver antes de precisar sair, mas eu vou vir de lá, porque eu quero prestar bastante atenção e agradecer a presença de todos vocês. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradeço aqui também, saúdo a mesa, né, nosso secretário Anderson Pico, secretária Giovana, Fabrício Silveira, que é o coordenador técnico do plano diretor, e dar as boas-vindas a todos os senhores e senhoras, agradecer a presença e também membros do concurso, lideranças comunitárias, agradeço a presença de todos e queria agradecer a participação que a partir de hoje, já a partir do próprio lançamento do plano, quando nós já elaboramos 4 audiências públicas, essa documentação do diagnóstico está numa página web específica. Eu vou dar um endereço, quem quiser se aprofundar mais, ler sobre os documentos, né? Sejam os documentos de diagnóstico, sejam os documentos dos cenários, que é a etapa que hoje nós começamos a apresentar. Então, a página web é planodiretor.niterói.rj.gov.br. Então, ali o conteúdo de todas as informações produzidas pela Secretaria de Urbanismo, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas. Queria também saudar aqui os membros da equipe da Fundação Getúlio Vargas que estão presentes e que têm dado apoio à Prefeitura para a realização desse plano. Então, essa etapa se constitui um reforço do que foi exposto lá nesses documentos e esse princípio de interação com os senhores para que possamos receber sugestões, opiniões, enfim, tudo aquilo que os senhores gostassem de apresentar hoje. Nós estamos aqui para ouvir, para debater. Essa reunião está sendo gravada. Queria também comentar que as reuniões da fase inicial também foram gravadas. Esse documento está também disponível na página do plano diretor. E é uma página web também. Os senhores muitas vezes não querem, se ocorrer alguma dúvida, alguma sugestão a partir desse evento de hoje, poderão ir na página web e colocar sua colaboração e contribuição. Eu vou passar aqui a explicação já mais específica. É só rememorar aqui. Bom, só rememorar os senhores, né, o que é um plano diretor. Um plano diretor, né, é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, é a política que prevê o desenvolvimento e a expansão da cidade. Esse plano diretor foi instituído, né, para promover a função social da cidade por meio de um processo participativo e por meio de uma gestão democrática do território. Pode passar. Bom, como eu falei, a minha finalidade é orientar, então, a atuação dos agentes públicos, não só públicos, mas também privados, na construção do espaço urbano, principalmente vislumbrando aí a oferta de serviços públicos essenciais, a melhoria desses serviços públicos e, enfim, com o propósito de melhorar as condições de vida da população de uma forma geral. Pode passar. Como eu comentei, né, inicialmente, nós já fizemos uma primeira etapa de 4 audiências nas regiões da cidade. Essas audiências foram realizadas no mês de outubro do ano passado, outubro de 2015. Como eu comentei antes também, toda essa documentação e as opiniões, sugestões recolhidas nessas audiências, elas constam no documento que estão hoje na nossa página do plano diretor. E na coluna do meio, então, estamos hoje aqui apresentando essa fase que se chama construção de cenários. Quais os cenários desejáveis para que o Niterói se desenvolva de forma harmônica, de forma sustentável, de forma que possibilite sempre uma melhoria nas condições de vida da população. Então, eu tenho já
poderão seguir. Todos estão convidados, não é só porque os senhores moram aqui, mas querendo ouvir também as informações sobre as outras regiões, poderão participar. Para nós é muito importante, quanto mais participação, melhor, né? Para a gente construir esse plano diretor. E seguiremos aqui, informaremos brevemente, quando terminarmos essas 4 audiências, construiremos então, a partir das opiniões e sugestões, as diretrizes do plano diretor. Quais seriam essas diretrizes? Elas vão ser formuladas então, entraremos numa nova etapa de mais 4 audiências públicas, provavelmente no mês de maio deste ano. Pode passar. Bom, rapidamente, então, quais são os desafios, né, do plano diretor? Quer dizer, era bom que vocês pensassem, o Fabrício Silveira vai apresentar os cenários, mas era bom que os senhores pensassem que os desafios são de como estruturar e qualificar melhor a vida urbana, como pensar na inclusão social, no acesso de direito à cidade, que medidas, né, que desafios são, que desafio a gente, é um desafio enorme a proteção e a recuperação do meio ambiente, ainda mais uma cidade com um meio ambiente extraordinário como é o Niterói. Como promover o desenvolvimento econômico, também uma questão importante para o desenvolvimento da cidade. E um assunto de extrema importância, a preservação do patrimônio histórico e da memória da cidade. Um plano que tem todos esses desafios, ele não pode acontecer sem um sistema de planejamento e gestão contínuo. Quer dizer, temos que também inovar e aprimorar esse sistema de planejamento para que o desenvolvimento do plano diretor seja cada vez mais participativo, que tenhamos os recursos para desenvolver todas as propostas e desafios que serão aqui elencados entre todos nós. Pode passar? Bom, eu acho que agora o Fabrício então continua e nós vamos dar um apoio na explicação. Qualquer dúvida no final estaremos à disposição de todos os senhores para responder as dúvidas e perguntas. Bom, boa noite a todos. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o uso e ocupação do solo. Vamos fazer uma retrospectiva breve aqui da evolução urbana recente da cidade, ok? Essa aqui é a mancha urbana do município em 1974, na época da construção da ponte, né? A gente vê que a cidade se limitava mais à região central aqui, né? Sendo a cidade, Caraí, um pouco, né, Fonseca, que é a Alameda, né? Barretos, e algumas manchas esparsas ao longo do território da região oceânica são pequenas manchas urbanas em Piratininga, ao longo da Francisco da Cruz Nunes, Itacoatiara já tinha também, região leste, fragmentos pequenos, né? Nessa época, a cidade ocupava apenas 14% do seu território de área urbana. Okay? Vamos combinar o seguinte, a Cristina está aqui de branco, ela vai passar, né, o papelzinho das perguntas, para que durante a exposição do Fabrício, quem quiser fazer pergunta, sugestão, se faz por escrito, entrega a Cristina e ela passa para a mesa. Que aí a gente vai fazer a leitura, vai chamar para a gente fazer essa organização, tá bom? Então, durante a fala do Fabrício, a Cristina vai recolhendo as perguntas de vocês. Obrigado. Bom, vamos lá. Como eu ia dizendo, nessa época, portanto, no início da popularização do automóvel, né? A cidade ainda se concentrava ali perto das barcas, principalmente. Tinha um sistema de pontes que alimentava esses bairros. E as outras manchas urbanas eram áreas rurais, né? Casas de veraneio. A cidade se concentrava mesmo na região centro, Caraí, norte. Depois de 20 anos, em 93, mais ou menos quando foi realizado o plano diretor, o primeiro plano diretor, a gente pulou de 14 para 31. Né? Foi a época em que se popularizou o uso do automóvel, né? As famílias passaram a ter mais automóveis e com isso as pessoas foram morar nas áreas, principalmente de Pendotiba, região oceânica aqui, né? Tivemos um crescimento grande em Vermelho, na área do Engenho do Mato,
né, na Piratininga, ao longo da Francisco da Cruz Nunes, né, aqui Pendotiba, também em direção a Maria Paula. A região norte cresceu bastante também em direção aqui ao Caramujo, Santa Bárbara. 10 anos depois, em 2002, esse crescimento continua, passando para 37,5% do território como área urbana, mas ele vai se formando de maneira fragmentada, né? A gente vai vendo pequenos pontos amarelos ali ao longo principalmente região oceânica, Pendotiba também, que a gente chama de espraiamento. A cidade vai se espalhando, né, em baixa densidade, basicamente moradias de unidades unifamiliares, né? Com o uso intensivo do carro. A gente vai ver isso mais adiante. E finalmente, em 2014, a situação que a gente tem hoje, a gente está ocupando 44% da área total da cidade, com área urbana. A gente vê um crescimento ainda com alguma intensidade na região oceânica, ali no Engenho do Mato, na região leste, bastante também. Pendotiba e lá no extremo norte também alguma coisa. Temos a população aí no último censo, né, 487.562 habitantes. Então aqui uma conclusão, né, nesse intervalo dos anos 70 até hoje, enquanto a população cresceu 50%, a área urbana cresceu 143%, ou seja, a área urbana cresceu muito mais que a população. Isso é decorrente do modelo de urbanização que foi feito a partir dos anos 70 em baixa densidade, né? Loteamentos, unidades unifamiliares. Se a gente for pensar nos municípios vizinhos, Maricá, São Gonçalo, essa questão foi muito mais dramática, né? A gente vê em São Gonçalo grandes loteamentos, né, com estradas de terra, casas uma aqui, outra ali, distante de tudo, distante do comércio, do serviço, né, do transporte. Então, o que aconteceu com Niterói, bom, só vou voltar aqui, que a gente tem as regiões mais tradicionais, né, que tem uma densidade maior, tem uma proximidade maior dos equipamentos, do serviço, do comércio, e as áreas mais novas, região oceânica, Pendotiba e leste, que sofrem mais com a distância, né, do comércio, do serviço, do transporte urbano. Como são áreas muito grandes, aí fica difícil colocar infraestrutura, né, pavimentação, etc. e outros problemas. Aqui a gente vai dar rapidamente um flash em cada região. Região Praia da Bahia, né? Aqui Centro, Icaraí e São Francisco, tá? E Jurujuba aqui para baixo. Pela mancha a gente vê que a ocupação é mais antiga, anterior a 74. Chama atenção lá em cima, enquanto a gente tem 45% de domicílios numa área urbanizada de 22%. Então a gente tem muita população numa área concentrada, ou seja, muita densidade, tá? E aqui embaixo é a dependência dos modos de transporte, tá? A gente tem bastante transporte não motorizado, porque as pessoas estão próximas para ir a pé ou de bicicleta nos lugares, tá? Que é o verde, exatamente, transporte não motorizado, tá? Motorizado individual é relativamente baixa em comparação com as outras áreas da cidade. Muita gente usando transporte coletivo, que é o azul. Região norte, também uma área tradicional da cidade, principalmente Fonseca ao longo da Alameda e do Barreto, mas com outras áreas mais recentes. A gente vê ali um equilíbrio relativo, né? 30% dos domicílios para uma área urbanizada de 26%. Está mais ou menos a região mais equilibrada, digamos assim, né? Da relação entre o número de habitantes e a área que é ocupada. Tá? Um relevante número aqui de viagens não motorizadas, tá? Mas bastante dependência de transporte individual, tá? Porque tem muitas áreas aqui distantes do eixo de transporte, o pessoal depende mais de carro. Bom, aí quando a gente passa para as áreas novas, mais novas da cidade, né, região oceânica principalmente, a gente vai ver o contrário, né? Em 32% da área urbanizada. Aí inverte a situação. Então é pouca população para muita área. E que é uma área, a infraestrutura acaba ficando mais cara, né? É muita rua para asfaltar, muita drenagem,
Região de Pendotiba é uma situação parecida com a região oceânica, ela é um pouco menos dramática, né? Tem 10% de homicídios para 15% da área urbanizada. E, por fim, a região leste. São esses, né? Essa área super fragmentada, de ocupação recente, muito recente, onde a gente tem ali 1,4% de homicídios para 4,4% da área urbanizada. Então também tem uma assimetria. As pessoas também moram longe, né, muita gente mora longe do comércio, do serviço, o mesmo problema, né? Gera muita dependência do automóvel, ali o vermelho embaixo. Bom, a gente viu agora esse processo de espalhamento da mancha urbana, né, nos últimos 40 anos. A gente entende, e o urbanismo contemporâneo entende dessa forma, que é hora de conter esse espalhamento, esse espraiamento da cidade. Até para preservar o que sobrou de remanescentes naturais, que em Niterói é bastante significativo. Essa foto da região oceânica, a gente consegue ver bem como a mancha urbana embaixo da cidade vai chegando na borda dos morros, né? Lá atrás, na Serra da Tiririca, aqui embaixo no Morro da Viração. Né? Então a gente precisa conter isso, delimitar, né? e orientar para onde a cidade vai crescer de maneira mais racional. Agora a gente vai fazer o sentido inverso. Vamos começar das áreas não urbanizadas, né? Em 74 era 85%, que é a parte toda verde ali. Você tem as lagoas, basicamente áreas verdes. E com o tempo ela vai diminuindo essa mancha. Né? 93 foi para 68%, 2002 para 62,5%, 2014 para 56%, que é o que a gente tem hoje, que é um belo indicador se comparar com os outros municípios, tá? Da região metropolitana do Brasil afora. Né? Niterói tem um patrimônio natural bem generoso. E vamos falar rapidamente das unidades de conservação das áreas de proteção ambiental que a gente tem hoje, ok? Essa aqui é o Parque Estadual da Serra da Tiririca, que é um parque estadual, né? Já tem plano de manejo, ele carece ainda de uma infraestrutura um pouco melhor, né? Mas, enfim, já está razoavelmente estruturado, tá? Essa é a Reserva Ecológica da Ribeiro, que é municipal. Parte dele foi incorporada ao Parque da Serra da Tiririca, naquela região central que separa a Pendotiba da região oceânica. E aqui é a área do Parnit, né, que é o decreto recente da Prefeitura, delimitou algumas áreas ali, engloba a parte do Morro da Viração, a APA do Morro da Viração, aqui em São Francisco, e algumas áreas lá na região norte, tá? Que não estavam ainda protegidas como área de proteção ambiental. Além disso, a gente tem as áreas aqui no centro da imagem, foram delimitadas no PUR de Pendotiba recentemente, né? São zonas de preservação da vida silvestre, que a gente entende que no futuro próximo, né, no cenário desejável, elas devem virar unidades de conservação, né, com plano de manejo, gestão, e algumas áreas da região oceânica também estão nessa mesma situação. E lá em Jurujuba, a APA do Morcego, ok? Isso forma um mosaico de proteção ambiental, né, de Niterói. Tá, o cenário desejável que tenhamos unidades de conservação nessas áreas, com gestão, com plano de manejo, né? E aí o plano diretor pode dar diretrizes para esses planos de manejo acontecer. Em relação ainda à questão ambiental, as áreas urbanas, o cenário desejado é um modelo urbano voltado para o aumento da resiliência climática. Né? Resiliência climática é a diminuição da exposição da população à ocorrência de riscos naturais, enchentes, deslizamentos, ou seja, preparar a cidade melhor para esses eventos, né, que a gente tem sentido muito ultimamente. Tá? Medidas integradas para a melhoria do sistema de saneamento ambiental, mecanismos de controle e impermeabilização do solo. Temos que controlar a impermeabilização do solo, né, para o solo reter mais água, as águas não correrem rápido, porque isso aumenta as inundações. E requalificação dos corpos hídricos, né?
né, que isso acontece em todas as regiões da cidade, onde canalizaram os rios, né, e aí hoje em dia isso piorou muito o problema, né, do escoamento das águas. Bom, agora vamos falar mais para a estruturação e qualificação da vida urbana, né, da área urbana da cidade. Integração de macro e micro acessibilidades pelo reconhecimento, consolidação e estruturação de centralidades ao longo dos principais eixos de conexão do município. Está bem complicada essa frase, tá? O sentido disso é exatamente a gente estruturar as centralidades de comércio e serviços, principalmente próximo das áreas de transporte, né, e orientar o crescimento da cidade para essas áreas. Parar com o crescimento espalhado nas bordas urbanas e trazer o crescimento da cidade para as áreas onde já tem infraestrutura, onde tem transporte coletivo, comércio e serviços. E que, inclusive, quando a gente induz esse crescimento para os eixos de transporte, a gente aumenta também a demanda e incentiva ter mais comércio e serviços, né? Centralidades urbanas, nos bairros. As pessoas não precisarem mais ir lá da região oceânica até o centro para comprar ou para ir no médico, alguma coisa do tipo. Terem esses serviços mais próximos, ou aqui da região norte, enfim. Aqui a gente vê as manchas principais, o que a gente chama de fatores de futuro, né? A operação urbana consorciada que vai aumentar essa centralidade, potencializar essa centralidade principal da cidade, tá? O Largo da Batalha, aqui no centro, que pelo Porto de Pedrotiba é uma área de estruturação urbana, onde deve ter mais comércio e serviços, enfim, aumentar, para se tornar um núcleo para atender ali a região de Pedrotiba, né, e um pouco da região oceânica. E a gente selecionou os eixos principais da cidade, né? Eixo da Roberto Silveira, depois a subida da Cachoeira, Caetano Monteiro aqui, né? O caminho para a região oceânica, aqui tem a Transoceânica, tá? Que vai aumentar a demanda por esses serviços. E a Avenida Central no Engenho do Mato. Vamos falar um pouco de habitação de interesse social, tá? É a projeção da tendência de produção de Minha Casa Minha Vida, tá? Pelo estudo dos licenciamentos mais recentes, dos últimos 2 anos, dos empreendimentos que estão em curso, tá? Aqui é o mapeamento das áreas de interesse social, né, das favelas. A gente vê a predominância na região Pedrotiba, aqui região norte. Em relação à habitação, a gente tem os cenários, né, relativos à habitação de interesse social. Ela tem ocorrido principalmente nas regiões norte, Pedrotiba e leste. 70% da produção habitacional, principalmente Minha Casa Minha Vida, concentrada na região norte, que possui também uma maior quantidade de comunidades carentes. Tendência do aumento da produção habitacional no município, porém concentrada na região norte. Maior demanda, terrenos mais baratos e maior infraestrutura em alguns bairros. A região norte só tem mais infraestrutura que em outras áreas, como a região leste, por exemplo. E tendência do aumento da produção nas regiões Pedrotiba e leste, porém em menor ritmo. Tem muitas áreas de preservação ambiental, infraestrutura ainda deficiente. Tá? Isso é basicamente produção de habitação Minha Casa Minha Vida. A dinâmica imobiliária em geral, né, a produção de habitações, também foi estudada a partir da série histórica de licenciamentos, né, e alguns fatos geradores de futuro que a gente identificou, tá, que tem alta influência sobre a tendência imobiliária. À esquerda ali, né, você tem, pelos últimos licenciamentos dos últimos 2 anos, a região norte com aumento, né, de produção imobiliária e as outras regiões todas com um declínio. Só que a gente entende com fatos geradores de futuro, como por exemplo a operação urbana do centro, né, o Porto de Pedrotiba, que foi aprovado recentemente, e a Transoceânica, devem alavancar nessas outras
outras regiões da cidade, alguma coisa equilibrando um pouco, né, essa produção. Então, em relação à dinâmica imobiliária, o mercado nacional tem sofrido forte retração nos últimos anos, principalmente em relação a novos lançamentos, por causa da crise, né, que vem se agravando. A série histórica dos últimos 2 anos aponta uma tendência de redução dos licenciamentos residenciais em 4 das 5 regiões, exceto o norte. Isso a gente já tinha visto lá atrás. 77% dos licenciamentos concentrados nas regiões praias da Bahia, Oceânica e Pelotina, considerando a média anual. Fatos geradores de futuro, Transoceânica, Porto de Pedotiba e Operação Urbana Consorciada tendem a impulsionar o interesse imobiliário em suas respectivas regiões. Mobilidade urbana sustentável. Resumo do diagnóstico que foi feito. Da bola aqui em cima. Niterói tem um alto índice de veículos por habitante, tá? Acima da média da região metropolitana, por causa do perfil de renda do município, tá? Do perfil de renda mais alto, em grande parte, tá? Tem um alto índice de mobilidade também por habitante, as pessoas se locomovem muito em relação aos outros municípios vizinhos, ok? Também por causa do perfil da dinâmica econômica do município. Embaixo, uma forte influência dos municípios vizinhos, tanto de origem, pessoas que vêm trabalhar, quanto pessoas que saem para trabalhar todo dia. Isso tudo influencia na mobilidade urbana em Niterói. Aqui foi feita uma projeção da frota, ok? Com 3 cenários aqui, um otimista, moderado, conservador. Tá? O otimista é que vai crescer menos. Eles não querem que a frota cresça num cenário moderado ali embaixo. Em 2025 vão ser mais 100 mil veículos em circulação em Niterói. Ou seja, bastante coisa, né? Temos um cenário complicado, né? Somado a todas as questões. Um cenário otimista, a gente teria mais 56 mil, num cenário pessimista, 150 mil veículos a mais rodando na cidade. E aqui é o índice de mobilidade. Esse índice de mobilidade, a equipe da Fundação Getúlio Vargas levantou junto ao governo do Estado os dados do PDTU, né? Que é um plano de transporte urbano que fez um levantamento de origem e destino das pessoas, pesquisa na rua. Tá? Identificou-se os lugares onde as pessoas se locomoviam mais, tanto a pé, quanto de bicicleta, quanto de carro, quanto de ônibus. Então a gente vê aqui no mapa da cidade, praias da Bahia lá, né? Caraí, centro, com um índice alto de mobilidade, as pessoas se locomovem mais, né? Em relação às outras regiões da cidade, que são mais baixas. A região oceânica com 1, região norte com 0,5, a região da Praia da Bahia com 5,4. E aqui a divisão modal, que já apareceu lá atrás, né? A gente trouxe de novo, a comparação, né? Principalmente em parte em vermelho, a gente vê a dependência do uso do carro. Né? Que Praias da Bahia, as pessoas dependem menos do carro que as outras regiões, que estão ali na faixa de 40% e tanto por cento, né? Todas elas, e Praias da Bahia está 20%. Ao mesmo tempo, o não motorizado, a pé e bicicleta, na região da Praia da Bahia é bem maior do que nas outras regiões do centro. Pela proximidade dos destinos, né? Estudo, trabalho, comércio e serviços, né? E da barca, principalmente, né? Para quem trabalha no Rio, para grande parte dos trabalhadores que trabalham no Rio. Então, em relação à mobilidade urbana, o cenário futuro inicial, né, tende a acontecer pela questão econômica atual, né, de recessão, então uma estagnação global de viagens. As viagens não vão aumentar o número da viagem, né, porque esse número de viagens por habitante está relacionado com a economia. Quando a economia cresce, as pessoas se movimentam mais. Tá? Crescimento urbano, aumento relativo de viagens com origem nas regiões Pedotiba e Oceânica, que são as regiões que tendem a crescer. São as que mais crescem atualmente na cidade. Okay? Já são, né? Mesmo sem os fatores de redução. Frota de automóveis que tem aumento das viagens por automóvel na matriz da
cidade, ou seja, o número de automóveis vai crescer. Tá? E a transoceânica deve estimular a ocupação urbana, né? Um aumento da demanda por viagens na região. Né? A gente espera que isso seja feito de maneira controlada, né? De maneira bem pensada. Bom, outro assunto agora é a questão demográfica, né? A população do município. Também a equipe de demografia da Fundação Getúlio Vargas fez uma série de projeções, né, a partir dos métodos de demografia. Chegaram a algumas conclusões aí, 3 cenários. O otimista dessa vez é que a população vai aumentar, não vai cair muito, entendeu? Vai se manter pelo menos estável. A gente sai lá na direita de 4.800, quase 500 mil, né? Vai bater lá em 2015, vai bater em 500 mil, isso é a projeção do meio, né? A linha do meio, que é o cenário tendencial. Vai bater em quase 50 mil, 500 mil e vai voltar a cair, a população vai começar a cair. Pelo baixo índice de natalidade, tá? Que já é baixo, tende a diminuir ainda mais. Tá? Basicamente isso. Ok? Pessoas têm menos filhos. Então, fizeram um cenário otimista, que a população deve estacionar ali em 500 e poucos mil, e uma pessimista, que ela vai bater lá em quase 500, depois retrai para menos do que tem hoje, ou seja, a gente perde a população. E a projeção demográfica por grupos de idade, né, faixas de idade, que é bem, chama bastante atenção, né? A população de 0 a 14 anos diminuindo bastante em todos os cenários, população economicamente ativa ali de 15 a 64 também caindo muito, e a população idosa aumentando bastante. Ou seja, até 2025, 2030, a gente vai ter o dobro de idosos. Hoje estão por volta de 50 mil, vai para casa dos 100 mil. Então a cidade tem que ser pensada também na questão da acessibilidade, de equipamentos para essa faixa etária, preparar o espaço urbano, enfim, e as políticas públicas. Desenvolvimento econômico. Aqui é um mapa gerado pela Fundação Getúlio Vargas também das manchas onde o emprego está localizado na cidade. Né? A gente vê uma concentração fortíssima ali em Caraí, né? E um pouco no centro, região norte, no início da região norte, aqui Fonseca e Barretos, e outras pequenas áreas, né? Pequenas centralidades, porque basicamente qual parte desses empregos aqui no município estão gerados comércio varejista, condomínios que empregam muita gente, né, zeladores, porteiros, e universidades também empregam bastante, e bases militares. Então essa tem essa distribuição, e a gente é interessante que equilibre um pouco mais, né, que traga mais pessoas de emprego na região oceânica, na região executiva, né, para as pessoas também se deslocarem menos. Né, isso é um princípio também do urbanismo contemporâneo. Aqui é uma projeção da indústria naval, feita por uma equipe de economia lá da FGV, identificou uma relação entre o preço do barril do petróleo, as ações da Petrobras, tá, e os empregos na indústria naval aqui em Niterói. Estão correlacionados, tá, com algumas alterações ali de numerais, mas o gráfico ele coincide muito. Então eles fizeram uma projeção a partir do preço internacional do petróleo, que é uma coisa, né, que é estudada e tem uma projeção, né, e fizeram um comparativo, né, então o emprego na indústria naval está tendo uma queda radical, mas ele tende a aqui emprego nos principais setores da cidade. Total de empregos formal em Niterói deve ficar em torno de 197 mil posições preenchidas, com pequenas flutuações até 2020. Transporte, alimentação, saúde e serviços sociais se manterão estáveis, sem grandes flutuações. Educação apresentará um crescimento nos próximos anos, sem grandes flutuações. Educação é forte aqui, né? Universidades, né? E a construção civil apresentará uma grande queda, né? Está apresentando já, e depois retomará, sempre apresentando flutuações, tá? Que é o em vermelho, a construção civil.
tá? Que destoa um pouco dos outros segmentos. E aqui um especialmente para o comércio varejista, tá? Que apresentará um relativo aumento nos próximos últimos anos, mas sempre com grandes flutuações. Ao longo do ano eles sofrem flutuações pela dinâmica própria desse setor. Tá? Mas a projeção é que ele permaneça ali no ascendente. Okay? Bom, esse foi um apanhado do relatório da Fundação. O relatório está na íntegra no nosso site, né, no plano-diretor.vitorói.rj.gov.br. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais nesses assuntos, só baixar lá, entrar na página, fazer download. Bom, e agora vamos às questões, né, as observações. Tá? Obrigado, boa noite. Bom, obrigado, Fabrício.